Vamos para a próxima questão. 3 lâmpadas com resistências R1, R2 e R3 são ligadas num circuito em paralelo. Sabe-se que a resistência R total do circuito, a resistência total R do circuito é R é igual a R1, R2, R3 sobre R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. Suponha que cada uma dessas lâmpadas teve sua resistência alterada para R1 mais X, R2 mais X e R3 mais X. Assim, a resistência total é uma função de X. Sendo R de x é igual a A3x ao cubo mais A2x ao quadrado mais A1x mais A0 sobre B2x ao quadrado mais B1x mais B0, a expressão da resistência total de x é possível afirmar. Daí tem as afirmações ali. Essa questão aqui até muita gente achou que era uma questão de física, mas não, né? É simplesmente uma questão de usar essa fórmula, que vai nos dar a resistência total do circuito, só que nós alteramos as resistências, né? A resistência não é mais simplesmente R1, a resistência vai ser R1 mais X. Não vai ser simplesmente R2, vai ser R2 mais X. E não vai ser simplesmente R3, vai ser R3 mais X. Então, só vamos colocar esses novos valores na fórmula da resistência. E ele já nos diz qual vai ser, digamos assim, se nós fizermos a multiplicação, qual vai ser a forma que vai ficar. Vai ficar algo nessa forma aqui. E daí nós temos que comparar os coeficientes aqui com base nessas afirmações. Enfim, vamos logo para a parte prática. Então, a resistência é igual a... Só vou substituir R1, R2 e R3 pelas novas resistências. Então, ao invés de R1, é R1 mais X. Ao invés de R2, é R2 mais X. E ao invés de R3, é R3 mais X. E isso dividido por... Ao invés de R1, é R1 mais X. Ao invés de R2, é R2 mais X. Mais R1 mais X. R3 mais X. Mais R2 mais X. Vezes R3 mais X. E agora, então, vamos multiplicar tudo isso e ver onde nós vamos parar. Vamos começar pelo numerador. Em primeiro lugar, vamos multiplicar esses dois primeiros aqui. R1 mais x vezes R2 mais x. Isso vai dar R1 mais R2. É só a propriedade distributiva, né? R1, R2, mais R1x, mais R2x, mais x ao quadrado. E agora nós temos que multiplicar R3 mais x por isso aqui. Então, vai ficar R1, R2, R3, R1, R2, R3, mais R1, R3x. Só estou distribuindo o R3 aqui dentro, tá? Então, é R1, R3x, mais R2... Não, um momento. Ah, não, eu estou distribuindo o R3, né? Então, vai ser R2, R3x, mais R3x ao quadrado. Distribuí o R3 dentro desse parênteses. Agora, vamos distribuir o x. Então, vai ser mais R1, R2x, R1, R2x, mais R1x ao quadrado, mais R2x ao quadrado, mais x ao cubo. O numerador está pronto. Isso dividido por... Vamos multiplicar aqui embaixo. R1 mais x vezes R2 mais x. Essa multiplicação nós já fizemos aqui em cima e o resultado foi isso aqui, né? Então, é simplesmente R1, R2 mais R1x mais R2x mais x ao quadrado, mais R1 mais x vezes R3 mais x. Distribuindo o R1, vai ficar R1, R3 mais R1x. Distribuindo o x, vai ficar R3x mais x ao quadrado, mais R2 mais x vezes R3 mais x. Bom, vamos distribuir o R2, vai ficar R2, R3
mais R2x, mais, distribuindo o x agora, xr3 mais x ao quadrado. Agora vamos reorganizar o numerador e o denominador para ver se nós chegamos em alguma coisa parecida com isso. Na verdade, nós estamos quase lá. Isso vai ser igual a x ao cubo, primeiro numerador, certo? Mais. Bom, nós temos aqui três termos com x ao quadrado, né? Então, nós podemos fatorar um x ao quadrado e nós vamos ficar com R1 mais R2 mais R3 vezes x ao quadrado. Eu só fatorei o x ao quadrado desses três termos aqui. Se você quisesse, você pode multiplicar de volta e vai ser exatamente a mesma coisa. Mas, nós temos três termos aqui com o x, né? Então, nós podemos fatorar o x desses três termos e nós vamos ficar com R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 vezes x. E agora o termo independente é simplesmente R1, R2, R3. Eu digo termo independente porque ele não tem nenhum x. E agora vamos para o denominador. Bom, é x ao quadrado, aliás, nós temos x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, é 3x ao quadrado, mais. Bom, nós temos R1x mais R1x, isso é 2R1x, mais R2x mais R2x é 2R2x, mais R3x mais xr3, ou R3x, é 2R3x. Aqui eu só troquei a ordem, né? Eu escrevi em ordem trocada. Então, agora mais, eu tenho R1, eu tenho, aliás, o x já foi, tem tanta coisa aqui que a gente se perde. Ah, claro, eu tenho os termos independentes agora, que é R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. Nós não temos como somar isso aqui porque não são termos semelhantes, né? Isso agora vai ser igual a... Eu vou copiar o numerador. Então, ops, não é isso que eu queria copiar, é isso a... Não foi lá a melhor ideia, parece, mas tudo bem. Então, aqui. Agora vamos para o denominador. Vou ter que apagar isso aqui, seria mais rápido se eu tivesse escrito tudo. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais... Agora nós podemos fatorar o x aqui desses três termos, né? Então, ficaria 2R1 mais 2R2 mais 2R3x mais simplesmente o termo independente ali, R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. E agora eu acho que nós podemos comparar os coeficientes, né? Quem é que seria o A3? O A3 é o termo que multiplica o x ao cubo no numerador. Então, o A3 é igual a 1. Né? É o termo que multiplica o x ao cubo no numerador. O A2 é o termo que multiplica o x ao quadrado. Então, é isso aqui. O A2 é igual a R1 mais R2 mais R3. O A3 é o termo que multiplica... Aliás, o A1 é o termo que multiplica o x. Então, o A1 é igual a R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. E o A0 é o termo independente. O A0 é R1, R2, R3. R1, R2, R3. Agora vamos para os Bs. O B2 é o termo que multiplica o x ao quadrado, então é simplesmente 3. O B1 é o termo que multiplica o x. E aqui nós poderíamos também ter fatorado o 2, né? Se nós colocarmos o 2 em evidência, esse 2 aqui vai sumir e basta colocar um 2 aqui na frente do parênteses. Então, o B1 é 2R1 mais R2 mais R3
E o B0 é o termo independente, é tudo isso aqui. É R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. Agora vamos comparar. Número 1, A3 é igual a B2. Falso, né? O A3 vale 1, o B2 vale 3. Já eliminamos aqui a B e a E. 2, A1 é igual a B0. O A1 é isso aqui e o B0 é exatamente a mesma coisa, verdadeiro. Então já eliminamos a C e a resposta é a letra D. E vamos ver se a 3 é verdadeira mesmo. A2 é igual a metade de B1. O A2 é isso aqui e o B1 é a mesma coisa, só que multiplicado por 2. Então a 3 está correta também. Próxima e última questão. Um fabricante decidiu produzir luminárias no formato de uma semisfera com raio de 20 centímetros. A parte interior, onde será alojada a lâmpada, receberá uma pintura metalizada que custa R$ 40 o metro quadrado. A parte interior, né? Já a parte externa da luminária receberá uma pintura convencional que custa R$ 10 o metro quadrado. Desconsiderando a espessura da luminária e adotando o valor de π igual a 3,14, o custo em reais da pintura de cada luminária é... Então, nós vamos fazer uma luminária em forma de semisfera. Então, a luminária vai ser mais ou menos assim. Vai ser uma semi-esfera. O raio é 20 centímetros. O raio é 20 centímetros. E a parte, ele diz para desconsiderar a espessura, né? Então, basicamente, significa que a área interna da luminária é a mesma que a área externa, porque nós não temos espessura. Então, a parte interna vai receber uma pintura que custa R$ 40 o metro quadrado. Então, para descobrir o custo, eu vou escrever assim, o custo da área interna, basta multiplicar os R$ 40 pela quantidade de metros quadrados, pela área, né? Pela área interna. Mas como a área interna é igual à área externa, então é simplesmente a área. E o custo externo, para achar o custo externo, na parte externa custa R$ 10 o metro quadrado. Então é só multiplicar R$ 10 pela área. E claro, a área tem que estar em metros quadrados também. Então já vamos converter esse 20 centímetros para 0,2 metros. É só dividir por 100. Então, o custo total de uma luminária vai ser igual ao custo interno, que é 40 vezes a área, mais o custo externo, que é 10 vezes a área. Somando isso aqui vai ficar 50 vezes a área. E qual é a área dessa semisfera? Bom, a área de uma esfera é dada por 4π raio ao quadrado. Mas como nós temos uma semisfera, isso vai ser a metade. Então, vai ser 2π raio ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio ao quadrado. Isso dá 0,04 metros quadrados. Nem precisamos escrever as unidades, né? Agora, vamos multiplicar isso aqui. 2 vezes 0,04 é 0,08. 3,14... Aliás, não vamos fazer 3,14 vezes 0,08. Nós podemos simplificar isso. Então, é 50 vezes 2 vezes 0,04 é 0,08 vezes 3,14, que é igual a... Eu só substituí a área aqui, né? Isso aqui é a área da esfera, da semi-esfera. 50 vezes 0,08 é 4, e 4 vezes 3,14 é igual a 12,56. Então, o custo é aqui a alternativa C. Ufa, então era isso. Espero que você tenha entendido a resolução dessas questões e provavelmente eu vou ter que dividir esse vídeo em dois porque deu 40 minutos. Então, até o próximo vídeo.